Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Scream, Pânico, filme de 1996, dirigido por Wes Craven com o roteiro de Kevin Williamson. Esse vídeo aqui vai dar origem a uma série de vídeos que eu vou trazer aqui no canal sobre a franquia Pânico. Vou criar a playlist e aí conforme eu for publicando os vídeos vou colocando nessa playlist. Franquia essa importante que foi estabelecida através desse longa aqui de 1996. Que seria muito importante, tá, na época que foi lançado, pois ele revitalizou o subgênero slasher e o gênero terror em si como um todo, pois na época o gênero terror estava em baixa, pois havia pouca procura. Vocês já viram aí, né, que eu já trouxe análise da franquia Halloween, já fiz toda a cobertura da franquia aqui no canal, inclusive tem uma playlist. Também no momento estou fazendo sobre a franquia Sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica. E aí você pega os filmes de Halloween do final da década de 80 para início da década de 90, assim, até Halloween 6 mais ou menos, né? Você vê o que os produtores faziam. Basicamente, essas franquias já davam um sinal claro de esgotamento e essas franquias eram praticamente mantidas apenas à base, né, dos fãs, apenas na base da nostalgia, né, pelo carinho que os fãs tinham, né, por essas franquias. No caso de Halloween, muito por causa de Michael Myers, né, no caso de Sexta-feira 13, por causa do Jason e A Hora do Pesadelo, né, consequentemente por causa da figura do Fred Krueger em si. Mas era uma época em que o gênero do terror estava numa zona de conforto. Você tinha projetos com orçamento baixo, pois a possibilidade desses filmes, desses projetos terem um retorno financeiro, terem um retorno de bilheteria grande, era difícil, as possibilidades eram mínimas. E aí Scream foi importante justamente para trazer novamente, para resgatar o interesse do público pelo gênero terror, tá? O gênero terror passava por mudanças gradativas e, obviamente, um fã de terror da década de 70 ou da década de 80 não partilhava dos mesmos gostos do que um adolescente da década de 90, por exemplo. E aí é óbvio que eu tenho que contar para vocês a história de pré-produção, todo o contexto de produção, porque ele é interessante, pois na época o roteiro escrito pelo Kevin Williamson tinha como título Scary Movie. Foi colocado à venda em uma sexta-feira no mês de junho de 1995, mas não tinha recebido nenhuma oferta. E aí na segunda-feira seguinte, acabou tornando-se o assunto de conflito entre grandes estúdios como a Paramount, Universal Pictures, a Morgan Creek Productions. E aí a produtora Kate Conrad, né, leu o roteiro, né, Kate Conrad leu o roteiro, percebeu que era exatamente o que os irmãos Weinstein da Dimension Films e parte da Miramax estavam procurando. A Dimension, por sua vez, já tinha lançado vários filmes de terror anteriormente e pretendia concentrar-se no gênero. A produtora decidiu entregar o roteiro para o assistente de Bob Weinstein, o Richard Potter, e este, acreditando que aquele tinha potencial, mostrou o roteiro então ao Weinstein. Os estúdios começaram a perder o interesse, pois o preço do roteiro tinha aumentado, e os dois últimos potenciais compradores foram então Oliver Stone e os irmãos Weinstein da Dimension Films. Kevin Williamson então concordou com a oferta de $400 mil da Miramax, além de um contrato para 2 sequências e um possível quarto filme. E aí o roteirista acabou escolhendo a Dimension porque eles produziriam o filme sem censurar a violência do enredo. E aí, antes de se envolver na produção, Wes Craven tinha lido o roteiro e considerou a possibilidade de convencer algum estúdio a comprá-lo, né, para que ele pudesse dirigi-lo. O Kevin Williamson então teve muito mérito porque ele construiu esse roteiro durante 3 dias apenas, né, desenvolveu, criou mais 2 rascunhos de páginas para 2 potenciais sequências, que seriam então Pânico 2 e Pânico 3, filmes que realmente vieram depois e são filmes que eu pretendo abordar aqui também no canal em breve. Inclusive na época que ele desenvolveu o roteiro ele tinha problemas para pagar as próprias contas e aí tentou vendê-lo rapidamente para poder resolver esses problemas financeiros, tá? E aí por outro lado, o mesmo disse em uma entrevista, né, que queria o seguinte: queria que esse filme fosse nascido pelo amor que o mesmo tinha
um amor de infância por filmes de terror como Halloween de 1978. E aí o que acontece? No filme ele acaba fazendo referências não apenas a Halloween, né, como também para Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, o filme When a Stranger Calls. E enquanto ele escrevia o roteiro, ele ouvia a trilha sonora de Halloween, tá, do John Carpenter, como inspiração. Então ele era fã de Halloween do John Carpenter. Inclusive, houve muita resistência do diretor Wes Craven, que é uma lenda do terror. Houve muita resistência inicialmente. Ele acabou então aceitando dirigir o filme ao observar que o roteiro era criativo, né, e poderia ser um filme com grande potencial para ele mostrar as suas ideias, mas também exigiu com uma condição dirigir esse filme. Ele queria então que os irmãos Weinstein brigassem com ele, né, contra a MPAA para que não houvesse qualquer remoção de conteúdo que fosse importante para a trama. Inclusive, né, o roteiro parte foi inspirado no Estripador de Gainesville. Na pequena cidade de Woodsboro, um grupo de jovens do ensino médio enfrentam um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, traumatizada após o brutal assassinato de sua mãe um ano antes, é o alvo preferido do misterioso homicida que aterroriza a pacata comunidade. O filme acaba sendo marcado então por injetar uma nova vida ao subgênero slasher que estava em declínio. O filme mistura humor, né, o conceito da metalinguagem é muito bem trabalhado aqui nesse filme, comentários inteligentes, né, no caso a autorreferência, você tem esse viés autorreferencial sobre as próprias regras dos filmes de terror, né, com alguns personagens que conheciam e zombavam dos clichês, e aí isso acabou de alguma forma conquistando o público, né? O filme então acaba brincando, subvertendo, manipulando as expectativas do público e tudo aquilo que o público acha que sabe sobre filmes de terror. E aí o filme acaba parodiando alguns clichês do gênero terror. E aí você percebe que isso é feito de uma maneira muito boa aqui nesse filme. E aí outros filmes tentaram copiar a mesma fórmula, mas não atingiram o mesmo sucesso. É claro que a gente tem que comentar sobre essa cena clássica, icônica, né? Essa cena de abertura, essa introdução de Pânico, que acaba fazendo um tributo a When a Stranger Calls, filme de 1979. Um filme que tem também uma introdução, né? Uma cena de abertura espetacular. Os primeiros 20 minutos são extraordinários, mas aí o resto do filme, né, já não mantém o mesmo ritmo e se torna um filme tradicional de thriller, né? Mas aí ainda assim vale a experiência. Então você vê que tem essa referência, né? E há vários outros filmes, como Halloween, você tem referências a Sexta-feira 13, e essa cena aqui se tornou uma das minhas cenas favoritas do gênero terror, né? É uma introdução que na época quando o filme foi lançado causou bastante choque no público pelo conteúdo violento. Inclusive inicialmente esse filme ganhou a classificação indicativa NC-17. Houveram várias brigas então, né, no processo de pós-produção, porque eles queriam a classificação indicativa R, né, muitos cinemas não exibem filmes com a classificação indicativa NC-17, e aí posteriormente, após um acordo, a MPAA acabou então mudando para a classificação indicativa para R. Mas vale lembrar o seguinte, esse filme acaba promovendo desconstruções com o que a gente espera do gênero terror. Por exemplo, a Drew Barrymore, que aceitou participar do filme, inclusive foi oferecido para ela o papel principal, né, como protagonista, mas ela aceitou aparecer nesse início de filme, né, e depois a personagem dela morrendo justamente para subverter aquilo que o público espera. Por exemplo, geralmente uma atriz famosa e bonita no gênero terror ou no slasher acaba sendo a sobrevivente, acaba sendo a final girl que vai passar por tudo e vai sobreviver. Nesse filme aqui, isso era o esperado, mas acontece o que? O oposto. Ocorre o que? Que a personagem dela é sacrificada logo no início. Então já é uma subversão daquilo que o público espera. Já acontece uma subversão da expectativa do público em si. Então vocês percebem como o filme acaba sendo genial. Apesar de haver semelhanças, né, na introdução de Pânico e na introdução de When a Stranger Calls, o diferencial acaba sendo o quê? É que aqui no filme Pânico a gente tem uma novidade que é a questão do celular, que oferece uma maior mobilidade. No filme When a Stranger Calls, o espectador ainda sabe, tem noção de que as ligações que a personagem está recebendo vêm de um outro aparelho, né, de telefone.
Já no caso aqui de Pânico, no caso o assassino que faz as ligações, ele usa um celular, então ele pode estar em todo lugar, ele pode estar vigiando a casa, ou ele pode estar vigiando a própria vítima, sem com que a vítima saiba disso, né? O que torna algo muito mais angustiante, né, psicologicamente. E aí, por que que essa cena inicial de Pânico ela é importante para o gênero terror? Não só por apresentar uma inovação e uma novidade em si, né, mas também por apresentar e introduzir um novo vilão, né, um novo serial killer que aqui no caso seria o Ghostface. Então o filme aproveita para introduzir, apresentar e fortalecer a figura icônica de Ghostface. E aqui você tem um serial killer que não é padrão Michael Myers ou um Jason Voorhees, como a gente está acostumado. Ele possui muitas diferenças, né? Ele se coloca em vulnerabilidade, né? O jeito dele de se mover, o jeito de andar, né? O jeito sim dele de ir atrás da vítima é totalmente diferente, né? É um vilão mais, como é que eu posso dizer, mais desengonçado, né? Trapalhão em alguns momentos, né? Acaba sendo divertido, mas o que te prende, né? O que te cativa aqui assistindo Pânico é o grau de imprevisibilidade que vai aumentando cada vez mais, né, à medida que a trama vai avançando e se desenvolvendo. O grau de imprevisibilidade então é crescente, visto que a cada ligação que as vítimas recebem acaba representando o puro pavor, e isso vai se intensificando decorrente à tensão, ao suspense e ao mistério quanto à identidade e as motivações então do assassino. E aqui, obviamente, eu tenho que dar destaque ao belo trabalho de trilha sonora assinada por Marco Beltrami, que nesse contexto aqui foi o primeiro trabalho dele em um longa-metragem. Uma assistente de Wes Craven queria então um nome moderno na época, maravilhoso, que fosse novo, e aí o nome dele foi sugerido por várias pessoas que conheciam o trabalho dele. E aí ele foi contatado para que mostrasse para a produção o trabalho dele. Wes Craven, então impressionado, pediu para que o compositor fosse ao set para assistir os minutos iniciais, né? E aí ele ficaria encarregado então de compor uma trilha para esta cena em específico. E sem contar o seguinte, ele não era fã de terror, tá? O Marco Beltrami, e ele se inspirava muito em filmes western, filmes ocidentais, tendo como influência o maestro italiano Ennio Morricone, tá? Uma coisa que eu gosto muito aqui são as referências que o filme faz a outros grandes clássicos do gênero terror. Inclusive tem uma ponta aqui com participação da Linda Blair em uma cena específica, e uma outra ponta aqui do próprio diretor Wes Craven nessa cena também em específico. Com certeza é um grande clássico moderno, um grande clássico da década de 90. Foi muito importante para revitalizar, melhor dizendo, revitalizar e resgatar o interesse do público pelo gênero terror novamente. Bom, para mim esse filme tá um pouquinho abaixo de O Exorcista, por exemplo, Halloween de 78, O Massacre da Serra Elétrica de Tobe Hooper, mas é um filmaço que eu gosto muito e recomendo, que consegue ser inteligente, tem a questão da autorreferência, que acaba se tornando também uma homenagem ao próprio gênero terror, consegue ser tenso, né, e aterrorizante, e assim, é um filme que funciona e estabeleceu bases para a consolidação de uma futura franquia, tá? É um filme que eu gosto muito, respeito demais. Eu fecho Pânico com a nota 9. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Por favor, deixe seu like se gostou, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.